Hello, titia chegou, minha gente. Hoje eu vou fazer aqui. Na verdade, eu vou me aprofundar num texto que eu fiz, acho que no último oráculo, que é o detox do pensamento. Eu não tenho a autoria desse texto, mas ele foi publicado no grupo do Facebook Nova Terra Nascendo. E embora eu já tenha lido na mensagem final do oráculo, este é mais um daqueles textos que a gente precisa trazer como foco, né, de um vídeo para que a gente possa refletir sobre ele. Vamos lá. Detox do pensamento é limpar a mente do excesso que adoece a consciência. Não é parar de pensar, é parar de se envenenar com o que pensa. Vou falar de forma simples e prática. O que intoxica o pensamento? Pensamento repetitivo que não leva à ação. Culpa do passado. Medo do que ainda não aconteceu. Comparação com a vida dos outros. Informação demais e silêncio de menos. Isso tudo cria ruído mental. Como fazer o detox do pensamento? 1. Silêncio intencional. Todo dia, alguns minutos, sem celular, sem música, sem conversa. Silêncio não é vazio, é limpeza. 2. Corte o excesso. Nem tudo merece sua atenção. Pensamento inútil, não discute, dispensa. 3. Corpo em movimento. Caminhar, alongar, respirar fundo. A mente acompanha o corpo. Pensamento parado gosta de corpo parado. 4. Atenção ao agora. Quando a mente fugir, traga de volta para algo simples. Respiração, passo, som, cheiro. 5. Pensamento tem que servir e não mandar. Pensamento é ferramenta. Se virou chefe, virou problema. Um ensinamento direto. Pensamento limpo não é o que pensa bonito, é o que não pesa. Quando a mente desintoxica, a vida fica mais leve e o caminho aparece sem esforço. É uma mensagem curta, mas que carrega um verdadeiro manual de saúde mental, emocional, energética e espiritual. A mente é uma ferramenta poderosa, mas pode se tornar a pior arma contra você mesmo. Por isso que é tão importante o cuidar, né, do todo. Saber que você não é só um corpo, ou mesmo que não é só uma mente, ou mesmo que não é só o campo emocional, é o todo. Está tudo interligado. Eu falo muito aqui com vocês sobre a integridade consciencial, que é justamente aliar o que você pensa, o que você sente, o que você diz e o que você faz, que por sinal é a base da cocriação ou da criação consciente. Vamos lá. Detox do pensamento é limpar a mente do excesso que adoece a consciência. Não é parar de pensar. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo parar de pensar. E não é para conseguir mesmo. A função da mente é essa, é pensar. O problema está relacionado ao tipo de pensamento, ao lixo que você alimenta no teu campo mental e que muitas vezes se traduz na tua realidade. Não é para parar de pensar, é parar de se envenenar com o que pensa. Tá cheio de lixo aí. Fora os lixos que a gente já traz no nosso inconsciente, nas nossas crenças, nas nossas memórias, em tudo aquilo que a gente traz na nossa bagagem de alma e traz, né, nos nossos registros. Mas é muito difícil. É difícil, é um prédio. É um prédio. Não é difícil, é desafiador. Mas todo desafio está aí para ser encarado de frente. E se chegou para você é porque você está apto a encará-lo. O que intoxica o pensamento? Vamos lá, eu vou discorrer sobre cada um. Pensamento repetitivo que não leva à ação. Só toma tempo,
energia, espaço. Só drena a tua energia. Então por que você fica pensando e não faz? Ah, mas eu deveria. Deveria não existe. Ah, e se tira esse maldito e se. Esse se é um veneno na alma da gente. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse dito? E se tivesse acontecido? E se? E aí? E se o quê? E se não existe? Tudo é ou tudo foi como tinha que ser. Ficar alimentando pensamentos repetitivos é um desgaste desnecessário. Você refletir sobre uma decisão a ser tomada para agir, tá beleza, isso faz parte. Agora ficar naquele, correndo atrás do rabo sem resolver o que precisa, aí é complicado. Culpa do passado, ô palavrinha asquerosa, Culpa. Enquanto as pessoas não entenderem que elas não têm culpa de nada, culpa é algo inventado pelas religiões para te aprisionar, vai continuar girando no programa da culpa, se você não se livrar disso. O que existe é responsabilidade. Nós estamos numa existência experimentando, errando, corrigindo, quer dizer, errando, Tudo é aprendizado, mas vamos lá, como diz nosso querido Júnior Legrazi, não é errando que se aprende, é corrigindo o erro que se aprende, e é verdade. Não adianta, veja, você cometeu aconteceu algum problema que é de responsabilidade sua. Ai, meu Deus, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse... De novo, caiu no e se. Gente, isso não resolve nada. É você olhar para aquela situação, puxa vida, aqui aconteceu um problema porque eu agi desta forma. Ok, numa próxima oportunidade, farei diferente. E eu me libero desta culpa. Eu me perdoo. O perdão mais importante a ser liberado é o auto-perdão. Porque se há alguém implacável contra, alguém implacável contra eu mesma, sou eu. Contra você mesmo é você. Então, eu me libero. Foi uma falha, eu me corrijo, tá tudo beleza. As duas ferramentas mais poderosas de manipulação do sistema são justamente a culpa e o medo. É uma dupla que escraviza ainda milhões, quiçá bilhões de pessoas neste planeta. Outra coisa, o medo do que ainda não aconteceu. Na verdade, o Vital explica, que medo é aquilo que a gente sente de algo que já aconteceu, e isso para mim faz um sentido danado. Porque se eu já vivi uma experiência que deixou um registro de medo, eu vou carregar isso todas as vezes que na minha mente algo semelhante tiver a possibilidade de acontecer algo semelhante, porque eu vou voltar lá. E independentemente de qualquer coisa, se já aconteceu, não adianta, medo para quê? O que eu falei agora? Culpa e medo são as duas ferramentas das trevas. O medo, ele tolhe a pessoa. O que foi que aconteceu em 2020 mesmo? Vamos lá? Para um exemplo prático. Por medo, o que as pessoas fizeram? Quanta discórdia, quantas famílias separadas por divergências de opiniões, quanta gente intransigente, não aceitando o fato de que o outro pensava, e agora eu vou me colocar aí nesse lugar, não na intransigência, mas na pessoa que parou para pensar e ver que havia algo muito errado naquela época e que infelizmente era voto vencido, vamos dizer assim, eu não podia fazer nada pelas pessoas que estavam ao meu redor, pedindo para que elas não entrassem naquela onda de, aquelas porcarias, daquelas picadas. Muitas famílias
foram separadas. Muita gente perdeu o rumo, não pensava em absolutamente nada a não ser se envenenar, que me desculpe aí, tá? Se eu estou sendo um pouco dura. Estão aí as informações agora vindo à tona, né? Tenho certeza, eu tenho a mais absoluta certeza de que houve algo que evitou que o pior acontecesse. Eu estou falando de intervenção divina, sim. Eu acredito nisso. Porque era pra gente ter assistido aí coisas terríveis. Ninguém passa o que não tem que passar, cada um tá cumprindo seu plano de alma, mas a gente sabe qual era o plano do capiroto. As pedrinhas da Geórgia que foram destruídas tinha como primeiro mandamento eliminar 90% da população mundial, e isso não é teoria de conspiração. É só pesquisar aí que vocês vão encontrar. Graças a Deus foram destruídas, como destruído, aliás, destruído está sendo o sistema, não. O sistema está se autodestruindo. Porque a luz não destrói nada. Mas vamos lá, para não sair aqui do foco deste vídeo. O que eu quero dizer é, o medo não permite as pessoas de pensarem. Aliás, até hoje tem gente colhendo os frutos da loucura que foi aquele ano de 2020. Que ainda não se recuperou, quiçá se vai se recuperar. Por medo. Por medo, as pessoas enlouqueceram e foram para o supermercado encher os carrinhos de papel higiênico, que até hoje eu não entendi essa conta. Aquela selvageria nos supermercados, como se tudo fosse esgotar. Bem coisa do sistema. O sistema adora isso, né? Quem é que planta esse tipo de informação? Mas vamos lá. Culpa. Medo do que ainda não aconteceu. Comparação com a vida dos outros. Pensa uma pessoa que maceta isso. Eu falo disso para todo mundo. Pare de se comparar. Saia da comparação. Primeiro, ninguém sabe qual é a vida real da pessoa. Segundo, a sua vida, ela é exatamente aquilo que você faz dela, que você pensa dela, que você sente dela, que você age nela. Ah, porque o outro tem isso, o outro tem aquilo. Ter não quer dizer que é. Ter tudo não quer dizer que ele é feliz. Tudo não. O que é ter tudo? Ah, mas fulano tem tudo. O que é tudo que fulano tem? Uma casa, um carro, um baita de um emprego, prestígio, sei lá mais o quê? E aí? Como é que ele vive? Como é que ele é? Isso o realiza? Ele se realiza independentemente disso? Porque eu não estou aqui dizendo que ter isso seja ruim, né? Porque existe uma apologia à miséria muito grande, né? E à riqueza, como se ser rico, bem-sucedido, né? Fosse, assim, uma coisa do capeta, falar logo português. Claro, né? Porque o sistema quer que as pessoas vivam exatamente isso. Deus me livre de ser rica, Deus me livre de ser rica. Pois eu adoraria ser milionária, né? Mas a gente sabe que vem um período aí, uma era de ouro, que vem trabalhar a igualdade, né? Que é isso que de fato o mundo precisa. Dinheiro é uma energia, minha gente, e precisa ser olhado como tal. Como é bom você ter dinheiro para levar progresso, para gerar alegria, para levar prosperidade. Com dinheiro você abençoa a vida dos outros. Quando você ajuda, quando você gera emprego, quando você tem a possibilidade de ser útil, né? Mas o sistema não, olha, você aqui vai ser pobre, mas lá no céu tu vai herdar um castelo de diamantes, né? Como se você precisasse disso. Por quê? Para que aqui você alimente crenças, e aí entra a mente, né? De que dinheiro não traz felicidade. Então para que tu quer dinheiro? Você não quer ser feliz? Se dinheiro não traz felicidade, o que traz felicidade não tem relação com dinheiro. E aí? O sistema é ardiloso, minha gente. Pelo amor de Deus, o sistema é ardiloso. Então ficar comparando a sua vida com o outro, você não precisa ter para ser, mas você pode ter e ser ainda melhor, ser mais feliz. Sai dessa de ficar comparando a sua vida com parente, com amigo, com esse pessoal de redes sociais, que é a maior lorota que existe a nível de manipulação. Um monte de gente que arrota a felicidade e não tem um pingo de paz na vida. Eu falo isso porque eu vejo muitas jovens, especialmente isso as meninas. Ai, porque fulana tem um cabelo assim, tem um corpo assim. Nada impede que você se cuide para se sentir bem, não porque fulana é.
e fulana pode estar ali naquela condição, mas é o que eu estou falando aqui agora, ser uma pessoa profundamente infeliz. E, gente, internet vende muita ilusão. Vende não, né? Entrega de grátis, muita ilusão. Pare de se comparar, até porque geralmente quando a gente se compara, a gente se coloca por baixo. Aquela velha mania de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Não tem que comparar nada. Outra coisa que perturba a mente: informação demais e silêncio de menos. Quantas vezes eu já falei disso? Parem de se contaminar com informações e vejam. Informações do que acontece lá fora, informações do seu entorno, porque às vezes a gente fica absorvendo informação, e muitas vezes, né, no nosso círculo familiar, círculo de amigos, e muitas vezes aquilo começa a fazer mal pra gente, porque você começa a observar situações complexas que você gostaria de ajudar e não pode, ou às vezes você quer até interferir. Zíper na boca, crianças. Nem tudo a gente precisa saber, nem tudo a gente precisa acessar, e está tudo ótimo. Tudo ótimo. Silencie, inclusive para você compreender ou ter mais clareza do que você precisa fazer, de como você deve agir. Isso tudo cria ruído mental. Como fazer o detox do pensamento? Silêncio intencional. Todos os dias, alguns minutos sem celular, sem música, sem conversa. Todos os dias, alguns minutinhos. A gente pode fazer isso. Deixa eu tirar aqui uns minutinhos, vou me desligar momentaneamente dos estímulos do mundo. Fecha os olhos e respira. Respira um pouco. E aí você retoma. Quando a gente fala esse tipo de coisa, eu sei que tem gente que pensa assim, até parece que esse tipo de coisa vai ajudar. Teste! Experimente! Gente, pega aí o bloquinho de vocês, que eu nunca mais falei para vocês pegarem um bloquinho. Anotem aí. Pegaram? Pegaram? Anotem. O simples é funcional ou eficaz, fica por conta de vocês. Tudo aquilo que é simples funciona. Aliás, um momento, por favor, para eu fazer um complemento aqui muito breve. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí o PVM, mas no dia 11 de abril, teve como é o nome? Oh meu Deus, como é que eles falam? Um insight, né? PVM tem uma página chamada Portal Vozes da Multidimensionalidade no Facebook, e todos os dias, ou quase todos os dias, eles publicam insights. São mensagens, é como se fosse um informativo cheio de mensagens. E hoje em dia, inclusive, está muito mais simples compreender, né, esses insights. E tem algumas frases que até realmente casam aqui com este conteúdo que eu estou fazendo, mas tem um específico aqui, aqui. O que eu falei agora? O simples é eficaz. Vejam só. Rituais simples, isso aqui está no PVM do dia 11 de abril. Rituais simples substituem práticas complexas neste momento. Você não precisa você não precisa rebuscar nada, você não precisa de nada complexo, você só precisa de intenção clara. Você só precisa determinar. Você só precisa ter clareza. Você precisa só isso. Então, assim, parar alguns dias, ou parar alguns momentos no seu dia para liberar o peso ou a confusão da mente vai fazer toda a diferença. Tem um outro aqui
Rituais, cadê? Nossa, não tinha outro aqui? Momento, tá, gente? Pra mim era nesse, deve ter sido num outro dia. Vamos lá. Mas eu vi um esses dias que falava também de alguma coisa da mente, mas tudo bem, não vai fazer diferença neste momento. Então, assim, pare. Sentiu a perturbação, sentiu que tá muito atordoado, pare. Pare para nada, só para respirar, só para se centrar. Uma dica é vocês usarem, por exemplo, a chama dourada no mental. A chama dourada, ela ajuda muito a trabalhar clareza. O amarelo, a cor amarela ajuda também a trabalhar clareza. Então imagina aquela chama ou aquela luz dourada no seu mental por alguns minutos num exercício de respiração, vocês também vão perceber. 2. Corte o excesso. Essa frase aqui é fantástica. Nem tudo merece sua atenção. Lembrem-se que nós estamos vivendo tempos de muita distração. E tudo que o sistema quer é te tirar do foco. Foco em você, porque você é a sua missão. Quando você se melhora, o entorno melhora. Quando você se melhora, você colabora para a melhoria do todo. Por isso que o sistema faz tanta questão de te perturbar, de lançar todos os dias, a todo momento, todo tipo de estímulo para que você se perca de você. Então, assim, pensamento inútil, não discuta, dispense. Tem gente que fica ruminando, às vezes discutindo mentalmente isso. Te agrega algo? Então despacha, deixa o mar levar, que é a oferenda. Tá certo? Nem tudo merece a sua atenção. 3. Corpo em movimento. Gente, essa coisa do movimento é importante. Você dedicar alguns minutos, seja para fazer uma caminhada, seja para alongar, mesmo o exercício de respiração consciente, vai trazer a tua mente para um outro momento, que vai colaborar muito. Veja o que ele fala, né? Pensamento parado gosta de corpo parado. De repente, você buscar ou desenvolver uma atividade que lhe seja prazerosa, que lhe faça bem, não importa qual seja, mas onde você movimente o corpo, é importante. E o foco aqui é trabalhar a mente, trabalhar o corpo para trabalhar a mente. Uma mente saudável é uma ferramenta de criação poderosíssima. Nós criamos, não criamos a nossa realidade? Que realidade você está criando para você? Quando você se intoxica de informações, quando você não se dá a pausa necessária para os estímulos externos, quando você não se dá um tempo para movimentar o corpo, quando você vive no passado, quando você vive no futuro, que tipo de informação você está trazendo à tua mente? É uma sobrecarga muito grande, minha gente. Né? A gente vai aqui para o 4º ponto, que é justamente atenção no agora. Tá perturbado? Eu faço isso muitas vezes. Muitas vezes. Eu paro, opa, peraí. Então, às vezes tem pousa um passarinho aqui, eu fico olhando o passarinho. Ou às vezes, sei lá, eu paro aqui, fixo num ponto e fico observando. Traz para o agora, né? Quando a mente fugir, traga de volta para algo simples. Respiração, passo, som e cheiro. Vocês percebem quantas vezes a gente falou de respiração aqui? É uma ferramenta altamente poderosa. Quando você for fazer um exercício de respiração, imagina mesmo o ar entrando. E quando você imagina o ar entrando, você pode até trazer uma cor junto.
Pode ser uma cor da sua intuição, pode ser uma cor específica. Vai lá, dá uma procuradinha. Então vamos pegar a mente aí, a clareza. Eu imagino uma luz amarela ou a chama dourada e essa respiração começa a trabalhar todo o meu corpo de forma profunda. E quando eu expiro, quando eu solto o ar, com ele vai a confusão, vai o medo, vai a culpa, vai a raiva, vai os sentimentos, né? Os sentimentos dos quais eu quero me libertar. Façam exercícios conscientes, meditação guiada. Tem gente que não gosta, meditação por você mesmo, né? Põe uma musiquinha lá. Tem gente que não precisa de música para meditar. O simples fato de estar conectado com a natureza já é um ato de meditação. Esteja com você e converse com você para saber aquilo que funciona para você. E 5, pensamento tem que servir e não mandar. Eis aqui talvez o segredo, né? Pensamento é ferramenta, se vira o chefe, é um problema. Quando a mente passa a dominar, vou usar um termo bem popular, lascou-se, ok? É bem isso. Porque você se torna um escravo da mente. A mente precisa servir a alma. Elas precisam caminhar em equilíbrio, com a alma guiando. Quando a mente guia, você vai muito para um excesso, por exemplo, você exacerba muito o racional. E olha que o racional é altamente importante. Mas em certos momentos o racional te leva a não acreditar, te leva a se boicotar. Você se conecta muito com a mente, você vai estar sempre dando muita, eu vou dizer ênfase, embora não é essa a palavra. Você acaba fortalecendo a atividade dela, inclusive com relação às crenças, que muitas vezes a gente nem sabe que carrega, né? Então, que você nem sabe que carrega. É ter consciência. Putz, olha, minha mente hoje está muito conturbada. É hora de eu me desligar aqui um pouquinho e fazer algo que me ajude a trabalhar esse campo mental. Eu preciso relaxar, eu preciso ouvir uma música, eu preciso conversar com um amigo, eu preciso sair para a natureza, eu preciso dormir, eu preciso fazer um exercício de respiração, eu preciso tomar um banho. Aliás, uma meditação no chuveiro, por exemplo, né? Imagina uma água dourada, uma água verde, sei lá, a cor que vocês quiserem. Cai, né, no corpo de vocês e lava também o campo mental. Minha gente, são muitas as formas de você trabalhar o mental, até porque é o mental o primeiro passo para a gente entrar na cocriação ou na criação. O que você está criando para a sua vida? Excesso de pensamento, excesso de pensamentos negativos, foco demasiado em problemas, não vão colaborar em nada com você. Aliás, vão sim colaborar para que você viva cada vez mais a vida que você não quer viver. Porque não adianta você dizer, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde, se você mesmo não tem o controle desta ferramenta poderosa que faz parte da engrenagem que nos permite cocriar. Não adianta eu pensar, eu quero saúde, se eu vivo me alimentando de porcarias. Sejam alimentos, sejam notícias, sejam pessoas, sejam situações do dia a dia. Eu tenho direito sim de escolher o que eu vou ingerir. Inclusive se eu quero ingerir. Por que a gente vê tanta gente doente? Porque muitas vezes está cercada de pessoas, de mente doente, emoções doentes e fica absorvendo a doença do outro. Para com isso, você não está aqui para salvar ninguém não. Você está aqui para fazer por você. O sistema diz, né, que você tem que fazer pelos outros. Eu sei como é. Você pode fazer, mas não antes de fazer por você. Gasparetto, né, Luiz Antônio Gasparetto dizia muito, quando você morrer,
chegar lá do outro lado, não pense que vão perguntar para quantas pessoas você deu carona, quantas pessoas você ajudou. Vão perguntar assim, e aí? O que você fez por você? Fica essa reflexão. Eu ia fazer aqui um complemento com outros textos, mas eu acredito que esse conteúdo, ele está, digamos assim, claro o suficiente apenas com esse texto que eu li para vocês. Os outros dois eu vou guardar para uma próxima ocasião. Gente, trabalhem com afirmações positivas. Isso ajuda muito. Pesquisem aí na internet. Afirmações positivas, vocês mesmos podem criar. O poder da afirmação positiva está muito alinhada com o próprio poder do eu sou. Quando a gente se integra e diz, eu sou saúde, eu manifesto abundância na minha vida, eu sou merecedora das bênçãos e dos presentes do universo, eu recebo com amor e gratidão tudo aquilo que eu sonho, que eu mereço, que eu desejo. Aí é com vocês, cada um de vocês, deixem que a criatividade flua, porque isso também ajuda a mente. Mas trabalhar afirmações positivas colabora muito. Minha mente trabalha com clareza. Minha integridade consciencial abre portas de saúde, amor e alegria, abundância e realização. Pesquisem, mas permitam também que a própria intuição de vocês fale através da mente de vocês. A gente precisa disciplinar a mente para que ela trabalhe a nosso favor e não para que ela seja a nossa inimiga. E ela está aí à nossa disposição. Mas para isso a gente tem algumas ações a tomar. Não posso falar de mente sem falar de Ho'oponopono antes de encerrar o vídeo. Tudo são memórias. Nós temos a mente consciente, subconsciente e inconsciente. Onde é que estão as memórias? No inconsciente. E é aí que reside uma questão que muitas vezes dificulta o entendimento, porque a gente não acessa o inconsciente conscientemente. E é lá, no inconsciente, na uniripile, na criança interior, que estão as nossas crenças. E quando a gente trabalha o Ho'oponopono para limpar memórias, divindade, limpa em mim memórias que me levam, né, à falta de clareza, memórias de dor, de tristeza, de escassez, do que quer que seja, você está fazendo um trabalho justamente para limpar da mente inconsciente o lixo que lá está, rodando incessantemente e trazendo para a sua vida a manifestação de coisas que muitas vezes você não quer. Use e abuse também desta ferramenta que é o Ho'oponopono. Divindade, limpa em mim tudo aquilo que me traz confusão mental. Te amo, sou grata, te amo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Aí fica a critério de cada um de vocês. Mas detox mental, assim como detox emocional, detox físico, detox espiritual, todos são importantes. É que a mente pede uma vigilância maior, vigiai e orai, esteja atento àquilo que sua mente está te trazendo. Se você percebe que, poxa, mas peraí, mas eu tô com uns pensamentos aqui tão negativos, tão estranhos, caça uma coisa que possa te tirar daquilo. Ah, mas eu não sei, sabe? Pergunta pro teu eu superior, que é a tua versão mais elevada de alma. Você é um fractal, ele detém todas as respostas. Nós temos essa capacidade de chegar. E se a gente ainda não encontrou o caminho, talvez esteja faltando iniciar o processo de treinamento para alcançar o nosso eu superior, tá certo, minha gente? Eu deixo aí então esse conteúdo publicado na página Nova Terra Nascendo. Eu vou deixar o link do texto aqui no canal e eu faço votos que possa trazer um pouco de clareza sobre a importância de se cuidar da mente e de como a gente pode cuidar de forma relativamente simples, tá bom? Fiquem com Deus, a gente vai se ver aí num próximo conteúdo. Um grande beijo para vocês, crianças!